lembrei, né, dos temas, um dos temas que nós temos proposto no nosso coração de falar sobre ceia, por isso que as crianças vão também falar sobre ceia. A gente precisa de entender a grandeza do que é esse tema, e ele é profundo e ele é amplo, mas ele está também dentro daqueles 4 temas que são pilares, que são base para a igreja. Está lá em Atos 2:42, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 pilares que nós precisamos como base, como qualquer congregação, caminhar. Doutrina dos apóstolos, o próprio Cristo, nós já falamos sobre esse tema algumas vezes. Então, a mensagem que vier aqui, ela tem que ser baseada em um desses pilares, não é? E aí tem um leque. Quando você fala sobre a doutrina dos apóstolos, você tem, mas basicamente é a vida de Jesus, né? A doutrina dos apóstolos é o próprio Cristo. Comunhão, partir do pão e orações. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o pão. Eu tenho desafios, né? Porque tem uns profissionais do pão. Olha, camarada, tudo bem? Que bom você estar aqui. Também. Nós temos alguns profissionais, né? Mas o Gilberto está agora, porque o Samuel dá uma fugidinha. Mas o Gilberto fala na empresa, ele é da qualidade, né? Desenvolvimento e qualidade da. Quer dizer, quem sou eu para falar, né? O cara que trabalha com isso desenvolve coisas novas, mas eu vou falar na ousadia do Espírito Santo. Você vai me dando seu aval, e daqui a pouquinho Samuel também pedir para ele dar uma ajuda a nós aqui. Mas eu peguei um conceito de pão que eu gostei na internet, que fala assim: o pão, alimento preparado de farinha, geralmente de trigo ou outro cereal, água e sal. Agora, o que eu mais achei interessante foi o que vem depois, porque isso aí a gente sabe, né? Está presente na mesa de todos os povos e classes sociais, é uma ótima fonte de energia, contém importantes nutrientes como carboidratos e proteína, o que faz dele um alimento apropriado para todas as fases da vida. Olha que maravilha, não é? E aí, os velhos cristãos já sabem que eu falo de pão. Eu estou falando não do pão, do pãozinho francês ou do pão, mas nós vamos ver o que é o repartir do pão que Deus nos dê. É percepção que nós falamos desse repartir desse pão, que é um alimento com nutrientes, que está na mesa de todos, que pode estar na mesa de todos os países, povos, sociedade, classe, né? Em que supre todas as fases da vida. Que coisa maravilhosa. Muito bem, então eu gostaria de trazer esse tema do pão a partir de Gênesis. Vou fazer um ida e vinda aí, mas lá na frente eu espero que a gente entenda o Gênesis aqui. Gênesis, então, a história que todo mundo conhece de Caim, que matou seu irmão Abel por inveja. Lembra o primeiro homicídio? Não vou ler sobre a história, mas eu queria só o versículo 9 no capítulo 4. Gênesis 4:9. Olha que interessante. Dá para ler? Gênesis 4:9 diz assim: então, depois, vocês conhecem a história, depois que Caim matou Abel, chegou o Senhor e perguntou para Caim o seguinte: onde está Abel, teu irmão? E a resposta de Abel foi: não sei, sou eu o guardador. Algumas traduções falam tutor. Sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta
Cara de pau, né? Perguntar para Deus uma coisa dessa. Mas essa pergunta na Bíblia ficou sem resposta ali. Não tem ali uma resposta concreta. Mas qual que foi a resposta de Deus para Caim? O que você acha? Sou eu o guardador do meu irmão? Você tem coragem de fazer essa pergunta para Deus? Muito bem, nós vamos trabalhar em cima disso nessa manhã, falando sobre pão. Então, muito bem. Eu queria falar sobre, aí acho que são cinco pontos desse entendimento sobre o pão. O primeiro está lá em João 6,50. Vamos caminhar pela Bíblia, pela palavra. Cadê a Bíblia de vocês? Não tem Bíblia? Ah, a gente está gravando aula. Pega a Bíblia, ajuda aí. Pega uma Bíblia junto a ele, se está sem Bíblia. Põe aí. Assenta perto do cliente, como falaram aí na demonstração. Ah, leio para Marlete a questão. Muito bem. João 6, 50 a 58. Então, este é o pão, Jesus falando, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a carne, minha carne, e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeira é comida, e o meu sangue verdadeiro é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então aqui Jesus, o próprio Jesus, está dizendo que ele é o pão da vida. Quem falou isso? Jesus. E que desceu do céu. E é isso que eu vou falar também aqui. Porque veja, é tremendo isso, né? Vamos chegar devagarzinho nessa revelação, assim, humanamente falando, confusa, mas espiritualmente, sobrenaturalmente falando, algo maravilhoso. Muito bem, ele é o pão que desceu do céu. No final aqui ele está falando dos seus pais. Lembra do maná? Vocês estão lendo, né? Nós estamos lendo a Bíblia, estamos nessa fase aí. Nós já até avançamos. O maná o Senhor deu para o povo quando eles estavam no deserto durante todo o período. E ele está falando: quem comer de mim, não do maná, é um outro alimento, nunca mais vai ter fome. Mas que coisa, que pão é esse, que alimento é esse? E aí, Paulo até já mencionou nos encontros anteriores, quando ele começou a falar, ele falou disso. Vocês se lembram? Os discípulos começaram a ter uma conversa. Gente, está muito pesada essa conversa. Comer de alguém, beber do sangue, nós viramos vampiro agora. Não era disso que Jesus estava falando. E aí Jesus pergunta para os discípulos: essa palavra também está pesada para vocês? Vocês querem ir? E aí alguém falou hoje, acho que foi a Rosália na oração falou sobre isso. Pedro levanta e fala: para quem iremos? Se de vida eterna. Pedro, e aí Jesus próprio falou, não foi você que falou, foi o Espírito Santo que falou.
Veja, lembra de João 1,14, fala assim, não precisa ficar bem, fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e vimos como, muito bem, a Bíblia está aí, ó. Veja, eles viram o verbo. O que eles viram o verbo dizendo? Essa palavra ministrada nesse texto de João, ela tem a ver com Gênesis, quando Deus começa a dizer, a partir do versículo 3 do capítulo 1, fala assim, e haja luz, é uma palavra, Deus não tocou, Deus falou. Então essa expressão de Deus, que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, pão vivo que desce dos céus, ele fala, come de mim. Dá para entender isso? Comer de Jesus é comer da fonte da vida eterna. Porque Jesus já era eterno. A nossa cabeça não entende muito, né? Porque nós temos limites para tempo. Você fica estar olhando o relógio, daqui a pouco vocês estão falando assim, está na hora de eu comer, não é? Mas Deus não tem isso. Deus era antes de que tudo aconteceu e que é eterno para lá e eterno para cá, e a gente não tem essa condição de entender. Mas essa grandeza, que teve poder para criar todas as coisas, criou todo o universo, criou os céus, criou a terra, criou a mim, através dessa palavra, veio dos céus, e os discípulos falavam, vimos esse verbo, esse poder, essa graça, essa majestade, saiu dos céus e se fez carne entre nós. Que maravilha, que privilégio. E eles falam mais para frente, a privilégio são aqueles que não viram, mas creram, somos nós, tá bom? Você é mais privilegiado ainda, porque às vezes eu fico um pouquinho assim de inveja, né? João, Pedro, deitado ali, né? Ouvir o coração. Já pensou ouvir o coração do Eterno? Gente, ouvir o respirar do Eterno. Mas a palavra fala que nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos, mas cremos. Você crê? Crê ou não? Então somos mais bem-aventurados. Mas primeira coisa então, eu queria falar é que esse Eterno se fez carne e habitou entre nós, e ele fala, comam de mim. Então quando nós partimos o pão, claro que é um símbolo da pessoa de Jesus, claro, mas há algo sobrenatural ao partir a ceia. Há algo sobrenatural ao partir da ceia. E eu queria que a gente fosse compreendendo a amplitude do que se... Então, um bom, vai ser uma boa também. A amplitude do que é comer do pão. Bem, o segundo texto que eu gostaria então de ler. Então, quando se fala comer do pão, não se está só se falando do pão físico, tá certo? Quando fala assim, vamos compartilhar da ceia, está se falando muito mais. Está se falando da pessoa eterna, do poder eterno que gerou todas as coisas. Dá para compreender isso? Ceia, dá para compreender o partir do pão. Comer o pão é muito mais do que pegar o pão dentro do seu armário e ali espiritualmente, seriamente, falar, Senhor, compartilha isso aqui. Há um poder sobrenatural quando nós vivemos a ceia, vivemos o repartir do pão. E é isso que eu queria aprofundar essa manhã. O segundo aspecto está lá em Mateus 26, 26.
Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é meu corpo. Veja, então Jesus é um pão vivo que desce dos céus e fala para a gente comer dele, mas ele nesse momento fala: comei do meu corpo. Vamos aprofundar um pouco mais? Vamos entender um pouco mais profundo? Quando ele fala então, comer o meu corpo, nós precisamos lembrar o que é o corpo de Cristo. Então abre aí alguns textos. Um abre em Colossenses 1,18. O outro abre em 1 Coríntios 12, 12 a 14. O outro abre em 1 Coríntios 12, 27. E o outro abre em Efésios 5, 29 e 30. Quem vai ler Colossenses 1,18? Levanta a mão. Quem aí pegou esse Colossenses 1,18 para ler? Paulo. Quem vai ler 1 Coríntios 12, 12 a 14? O outro, a Débora falou, eu vou dar preferência para a mulher. Aí vocês levantaram. Então Paulo Almeida leu o 12, 27, e o outro que levantou a mão lá atrás foi quem? O Samuel? Efésios 5, 29 a 30. Pode ler. 5, 29 e 30. Pode ler, Paulo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo, que nos necessitam dos mortos. Portanto, ele é direito, foi pagado para que toda a criatura entrasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Muito bem. Isso porque vocês que antes estavam longe de Deus. 1 Coríntios 1,18. Colossenses 1,18? Foi até mais, né? Isso é demais. Mas tá bom. O importante é 1,18. Todos são importantes, mas eu queria enfatizar o 18, porque ele é a cabeça do corpo da igreja. Agora 1 Coríntios 12, 12 e 14. Débora. Ora, assim como por verdade, embora tenhamos membros, esses membros formam um só corpo, assim também como ser a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Paulo 12, 1 Coríntios 12, 27. Olha, nós somos convictos dos seus membros em particular. E Efésios, Samuel? A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus com amor incorruptível. Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e ele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos 30 Pois somos membros do seu corpo. da sua carne e dos seus ossos. É isso? Primeiro também, Fez aqui. Somos membros do seu corpo, de sua carne e dos seus ossos. Bom, os próprios textos que nós lemos já vai direcionando o que a gente está querendo falar. Então Jesus fala para comer do pão dos discípulos, que é comer dele, do eterno e poderoso, mas agora ele fala que ele é, a carne dele é o corpo, certo? Mas ele é o que? É o cabeça
do corpo, não é? Então ele está falando de quem aqui? De mim. Fala assim, de mim. De mim. Porque fala da igreja, fala de distância. Então Jesus é o cabeça do seu corpo e nós somos parte do corpo, membros do seu corpo. Então quando Jesus fala do pão, é muito mais profundo do que a gente pensar, estamos nos alimentando de Jesus. Quando Jesus fala para comer do corpo, para comer de si, ele está falando também do repartir das graças que existem no corpo. Sim ou não? Então, eu queria chamar aqui, nesse entendimento, queria chamar o Samuel aqui para falar do pão. Samuel uma vez falou sobre como se faz o pão, e eu achei muito profundo isso, nessa compreensão, quando eu estava pensando nessa palavra. É vergonha de falar que eu chego aqui. O quê? É vergonha de falar. Ah, deixa eu ir. Você joga bem isso comigo. Eu vou tentar. Oi. Tá. Acho que a gente já falou um negócio que é muito legal. O pão é um alimento universal. É um alimento extremamente simples. E ele faz parte da cultura global, assim. De várias formas, o pão ele vai sendo modulado, mas ele está sempre no lugar da mesa. Então isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de pão, é legal a gente falar do processo para que o trigo seja concebido, né? E aí eu dividi em cinco etapas que o trigo passa, né? Para que a gente tenha um pão na nossa mesa. Então quando a gente fala que a Bíblia fala nisso, né? De quando Jesus está no processo de que ele estava indo para ser crucificado, ele entendia que ele precisava morrer para que houvesse vida, né? Então, para o trigo germinar, ele precisa morrer, né? Então, a primeira movimento do trigo, ele precisa morrer para germinar. Aí, depois que o trigo existe, ele precisa passar por um processo de ser moído, para que a gente consiga extrair a farinha. Então é um processo mecânico onde ele precisa passar por essa fricção, né? Então é um processo extremamente desconfortável para a gente extrair a farinha. Aí a gente tem o que a gente conhece hoje como é a farinha branca. Depois da farinha branca, aí a gente começa o processo da receita de fazer o pão. Mas basicamente, para você ter um pão hoje que a gente fala que é um pão francês, é água, sal, basicamente isso, e uma boa farinha, né? Para a gente ter um pão. Então esses alimentos misturados, cada um ele serve para constituir uma parte do pão. Então o sal ele serve para fazer com que as uniões dessas estruturas sejam mais fortificadas, né? A água serve para hidratar o glúten. O glúten, que é uma das partes do trigo, ele é como se fosse nessa coluna. Sabe a armação de ferro que a gente tem antes de colocar o concreto dentro? O glúten é isso, é o que segura toda aquela estrutura. E aí tem um processo que é um processo extremamente importante. A gente já falou que para o trigo existir, né, para ele germinar, ele precisa morrer. Então a primeira coisa que o trigo faz, ele morre. Depois o próximo processo para que a gente obtenha a farinha, ele é moído. E o processo, depois que a gente tem toda essa receita posta, né, numa batedeira, a gente precisa do processo mecânico, que é o batimento, né? E às vezes quando a gente faz em casa, o pão e sova na mão, é esse processo, né, onde que a gente está amassando o pão, né, amassando. E quanto melhor e mais eficiente for esse processo, melhor a gente tem um pão, né? Então basicamente a rede de glúten, né, que a gente fala, toda essa estrutura, quanto melhor ela é melhor à medida com que a gente bota um esforço nela, conforme ela é amassada. Depois de todo esse processo, então a gente falou de 3 processos: morte, né? A gente falou de ser moído, a gente falou de ser amassado. Uma coisa muito importante, se eu estiver falando besteira, você me corrigir. Uma coisa muito importante no processo do pão é que você precisa dar um descanso para ela. Depois que ela passa por esse processo de ela ser amassada, ela precisa de dar um respiro ali. É como se ela estivesse entendendo todo o processo que ela passou, ou de ser amassada, ou dentro de uma batedeira que ela foi lançada de um lado para o outro, para que a sua estrutura estivesse bem.
Então esse descanso que a gente fala, que o pão precisa ter, é como a massa estivesse respirando para retomar. E aí depois que ela descansa, a gente divide e coloca ela para fermentar. Então são tempos de descanso onde o pão começa a crescer, né? Então nesse processo, um processo que antecede uma parte extremamente importante de um pão, né? E depois desse descanso, que ele entende tudo o que aconteceu, ele começa a fermentar. Então a gente tem qualidade de ter sido muito bem batido, né? Então ele estrutura. A hora que ele está no ponto, o que ele faz? O último processo de um pão vai para o forno. E aí o que ele tem? Caloria, fogo, né? Então é outro processo que a gente precisa entender. A gente necessita do fogo, né? Não demais, senão a gente queima o pão e ele fica seco, e não de menos, senão essa estrutura não se mantém. Então ela precisa da temperatura ideal para que a gente tenha um bom pão. E tem uma coisa que me marcou muito. Uma vez a Tânia usou uma frase que para mim mudou completamente. Eu amo comer pão, tá, gente? Eu amo mesmo assim. A cultura brasileira, ela é riquíssima, eu amo o nosso pão francês. Mas a Tânia falou uma coisa uma vez numa reunião que mudou minha concepção. O pão, ele só existe para ser compartilhado. Então, assim, todo esse movimento, desde que a gente fala do trigo germinar, ele ser moído, né, ele ser batido, ele passar pelo tempo de descanso depois do forno, para que ele esteja numa mesa e ele seja repartido, compartilhado. E essa é a grande realidade da igreja, né? Então Jesus, ele chega na reta final para ser crucificado, e ele entende que toda a vida dele foi para que ele chegasse naquele momento e as pessoas pudessem provar dele sendo compartilhado em várias mesas, não só numa mesa, mas em várias. Então, não sei se eu fugi muito do que você estava imaginando, mas pode falar, Tânia. É só lembrando que o trigo foi moído sozinho, era só, são poucos ingredientes. Exatamente. Então tem uma hora, irmão, que é só você, mas a sopa é com todo mundo. A sopa é de todo mundo. Exatamente. E depois a gente será compartilhar com outros convidados. Amém, amém. Então é isso. Amém? Gente, então foi isso. Valeu, um abraço, Deus abençoe. Quero vocês continuarem. Deu para entender? Não precisa. Se você tiver o Espírito Santo aí aberto para ouvir, é isso aí. Por isso que eu achei importante um profissional vir aqui, temos vários. A questão da sopa é o limite. É o limite. Sovar demais passa do ponto. Então, quando estivermos sendo sovados pelo Senhor, saiba que Ele sabe o que está fazendo. Sabe até onde ele tem que chegar. Ele sabe até onde tem que chegar. E por que Ele faz isso? Para nos aperfeiçoar e nos tornar pão, para alimentar outras pessoas. Então é disso que eu estou falando hoje, é de repartir o pão. Então a pergunta lá de Caim, você já começa a pensar qual foi a resposta de Deus? Por quê? No sangue da gente, quando tem um processo chamado osmose. Aliás, hoje, viu? O pessoal que vai fazer vestibular tinha que assistir essa palavra, tá vendo? Várias coisas que podem cair no vestibular. Osmose. O que é osmose? Você lembra disso? Meu conceito de osmose para vocês. Ou quem quer falar? Passagem de solvente. O Elias gosta, né, de química. Passagem solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, através de uma membrana impermeável, até que a pressão exercida pela solução sobre a membrana impeça a passagem do solvente. Esse processo tem por finalidade equilibrar a concentração da solução. Então, um outro tema é participar e admoestar e ajudar, é responsabilidade de cada um de nós. Por quê? Na osmose, nós estamos aqui no corpo.
Eu tenho nutrientes, bastante, que em contato com você, eu posso transmitir aquilo que é bom. E você em contato comigo pode transmitir o que é bom para mim. O processo do pão é esse. Quando as partes isoladas se ajuntam, elas se complementam. Não dá para andar sozinho. Lino deve ter sentido isso. Me afastei da igreja, me afastei do corpo. Terrível, não foi? Porque está sozinho. Sozinho não tem. Quando nós estamos juntos, nós transmitimos a graça que o Senhor deu a cada um de nós. E nós podemos compartilhar dessa graça e transformar a massa naquele objeto desejado, que é o pãozinho quentinho. Quem não gosta? Fala sério, pãozinho francês, quando você parte assim quentinho, passa manteiguinha. Ô gente boa, coisa boa, já deu fogo na... Coitado da grávida, situação grave. Então, um outro ponto, então eu falei do pão, eu falei do corpo, que somos nós, Jesus o cabeça e nós fazendo parte desse corpo, e eu estou falando da importância de nós admoestarmos, exortarmos, incentivarmos, trocarmos as nossas graças dentro desse corpo que faz parte do pão. Por isso que fala em 1 Coríntios a importância da gente examinar antes de tomar a ceia. Não é examinar se eu estou em pecado, se eu tomar vai ser condenação, eu cometi, Paulo falou sobre isso, eu cometi um pecado, então não posso tomar ceia. Não, é examinar, é se eu estou fazendo parte como ingrediente dessa massa, e se o meu irmão está comigo nessa troca. É isso examinar. Examinar significa eu estou respondendo a pergunta de Deus, eu sou responsável pelo meu irmão. Isso é examinar. Naquele contexto, ali em Coríntios, as pessoas estavam indo para a ceia sem se preocupar com o outro. Então chegava lá, comia, e outros ficavam sem participar. Então, esse exame que está falando aqui em Coríntios será que de fato nós fazemos parte do mesmo corpo? Não fazemos parte do mesmo corpo, isso já está respondido, mas será que eu estou de fato tendo essa revelação da minha importância dentro do corpo? Será que eu estou prestando aquilo quando eu falei, gente, nós precisamos de cuidar de gente? Luiz, essa semana e a Leila vão precisar. Isso é a troca, isso é discernir o corpo. Como é que eu vou estar em casa, tranquilo, sem me preocupar com o Luiz e com a Leila, gente? É possível? Como é que você vai deixar a Alessandra essa semana, sabendo que Edson está no hospital, teve infarto? Como é que nós vamos fazer isso sem saber que Mara está enferma e assim sucessivamente? Como é que nós podemos viver tranquilamente e chegar no domingo e falar, opa, e aí a Bíblia fala, examine-se a si mesmo, para ver se você está fazendo parte, como você deve fazer, como você deve compor essa massa, como você deve tocar a graça, os dons. Nós falamos no ano passado inteiro sobre dons. Não existe mais, o Paulo falou inúmeras vezes essa frase, não existe mais clero, não existe lei, não existe, nós somos membros de um só corpo, nós fazemos parte, todos esses textos falam da importância do braço, da importância da mão, da importância dos pés, da importância dos olhos. Ninguém tem maior importância, todos nós fazemos parte desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Amém? Fala, Elias. É verdade, o pecado na nossa vida não pode impedir a gente participar da ceia. Mas quem examina o corpo e vê que pertence ao corpo, e vê que participa do corpo, que pertence ao corpo, não vai permitir, ou seja, não vai com alegria participar do corpo da ceia em pecado. Não deveria, né? Não pode passar, porque é simples. Você viu que está em pecado, você vai participar da ceia, você tem que fazer. Clamar a Deus misericórdia naquele momento, pedir perdão, se arrepender e
participar disso, porque a gente lembrar de Judas, antes dele sair, o que Jesus fez? Pegou um pão, porque ele estava dizendo que era o corpo dele, molhou no vinho que ele estava dizendo que era o sangue dele, e deu para Judas. Paulo falou até sobre isso, orientando a gente com relação à ceia especificamente, né, do ato em si. Hoje eu estou querendo avançar um pouquinho além, muito além do ato em si da ceia. Eu estou falando da importância do corpo, a importância do pão. E quando ele fala lá de discernir, em Coríntios, que ele fala, tudo bem, é do momento que eles estavam vivendo, mas ele fala da vida cotidiana da igreja. Deu dentro dessa massa, deu compondo o corpo de Cristo, do qual o Eterno, o Soberano, nos fez permitir estar dentro dele. Alexandre, acho que nesse momento que você está falando, a nossa preocupação não é quantos pecados eu tive, embora a gente não deva ter nenhum, mas é quantos irmãos eu posso abençoar, como que eu posso estar envolvida com as pessoas. Sim, exatamente. Quanto eu estou abençoando, qual é a minha responsabilidade dentro desse corpo? Você já parou para pensar que você tem uma responsabilidade? Quando nós dividimos em setores lá, multiplicamos em setor, uma das preocupações é essa. Num grupo grande que a gente vê hoje nos grandes movimentos, as pessoas, você sabe quem é que faz tal coisa, quem é que faz tal coisa, quem é que faz tal coisa, e depois tem os anônimos. 90% é anônimo. No meu corpo e no seu corpo, os anônimos são para ser jogados fora. Por isso que você tem rim, porque são coisas que não faz bem. Filtra e joga fora. No nosso corpo, e nós passamos mal pelo excesso de coisa ruim. Não é? Se tem infarto hoje, é porque tem algumas veias que estão entupidas de outra gordurinha aí. Por isso que eu falo para os homens, nós temos que fazer atividade física. Aí coloca no grupo, ninguém quer. Aí coloca lá, pastel. Todo mundo apareceu. Lotou aqui. Não foi pastel, foi cachorro quente. Aí o próximo, já estamos conversando, fazer a noite da pizza. Meu Deus, o cara infartou. Hoje o Edson infartou. Gente, daqui a pouquinho você fala. Misericórdia, mas Deus está falando. Você está entendendo? O corpo, nosso corpo, quando tem coisa ruim, ele passa mal, gente. É ou não é? Ai, que azia, que má digestão. Mas está saudável quando todos estamos absorvendo todos os nutrientes, estamos alimentando da coisa certa, então as trocas lá dentro acontecem. Qual é o seu papel dentro do setor sul? Qual é o seu papel na UMC? Qual é o seu papel como Igreja de Cristo em Jundiaí? Qual é o seu papel no Brasil? Nós temos papéis. A minha conversa com o João, com a Sofia, mas pessoalmente pai e filho é Senhor João, por que você veio no mundo? É uma conversa que vocês têm com seus homens aí, seus filhos, ou menina também, né? Para ficar na frente do computador, jogando. Foi para isso que você veio ao mundo? Eu não estou falando que eu sou o melhor pai, faço, não. Sou muito ruim. Mas uma coisa eu quero levar os meus filhos a serem alguém que o Senhor colocou com papel, escreveu na história e serem relevantes. E eu falo com ele, ser relevante não significa que você vai ser um presidente, pode até ser, mas você tem que ser relevante com a pessoa que está do seu lado. Aonde você estiver, você tem que ser relevante. Você passar com mais um número. Quem é você? Qual é o seu RG? Não, aquele lá é João Rafael. Ele fez isso, abençoou, foi jóia aqui, fez aquilo. No seu trabalho, o que você está sendo relevante? Ou você entra lá torcendo para dar hora de ir embora? Você precisa ser relevante num frasco de plástico que você faz, você vai abençoar muitas pessoas. Você não vai enriquecer a empresa, sua preocupação vai enriquecer. Você não foi enriquecida por isso? Sorte dela. Mas o que você vai fazer? Evitar que haja contaminação. Você vai ser relevante naquele lugar.
Se você está fazendo uma qualidade ou desenvolvendo um produto, é para que as pessoas sejam bem nutridas, algo prazeroso deles. Se você está trabalhando lá como mecânico, é para quê? Para que a pessoa não chegue na esquina e... Não é? Você vai fazer o melhor, você tem que ser relevante. Qual é a sua relevância no corpo de Cristo? Ou você vai ficar só encostado, esperando? Não. Quando a palavra fala, quando você reunir, você vem receber, amém? Não. Quando você reúne, você vem para dar. O filho do homem não vem para ser servido, mas para servir. Isso. Você vem para dar. Então o processo é esse entendimento. Agora veja, eu vou para dar. Eu vim para essa reunião para dar. Eu tenho uma graça para dar. Mas se a Grau vem para dar, o outro vem para dar, o Gilberto vem para dar, quantas graças eu estou recebendo? Eu vou ser muito mais abençoado. Isso, mas eu estou indo para dar. Isso é o partido do pão. Exato. É isso que eu estou falando. É isso. Acabou, gente. Revelou. A revelação do Espírito Santo entre nós. Isso é o partido do pão. É a última revelação de quem é Jesus ao partilhar do pão. É o último revelação. Essa é a revelação. Quando eu estou dando, quando eu estou ministrando, eu estou compartilhando de quem Ele é. Amém? Eu queria só falar desse último tema, assim, só para encerrar. Então é uma enorme revelação nesse momento, quando a gente compreende Lucas 24, 30, 31, não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Que texto é esse? Qual é o contexto? Em Lucas 24. Hã? Não. Esse é aquele momento que os discípulos estavam descendo lá de Emaús, conversando sobre os fatos, e Jesus entra no meio e eles não têm revelação de que o Cristo estava ali com eles. Ele pergunta: onde é que você estava? Você não estava? Você não sabe o que está acontecendo nas últimas, né? Jesus, eu sei, eu fui a peça, o ator principal, né, dessa cena aí. Mas desceu com eles e foi conversando, e eles constrangeram e falou: não continua não, entra pra gente na nossa casa. Lembra dessa história? Depois você vê. E aí Jesus entra e eles conversam, ainda sem ter a revelação de quem é Jesus. E de repente Jesus toma o pão, abençoa o pão e reparte o pão. O próximo versículo fala: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Meus irmãos, há uma profunda revelação no partir do pão, mas não só no gesto. Alguns falam assim: eles andavam com Jesus, andavam que ele fez aquele gesto. A revelação do Espírito Santo que eu quero nessa manhã é a resposta que você vai dar a Deus para quando ele perguntou a Caim se ele era tutor responsável por Abel. Essa resposta para mim é a chave da revelação do partir do pão. Deus está nos perguntando essa manhã: você é responsável pela Ivone? Você é a Márcia, a Rosália, a gente, dela também, Vanessa, e de todos aqui, você é responsável? Qual é a sua resposta essa manhã? Tem certeza? Então nós precisamos de uma revelação do partir do pão. Eu sou responsável, sim, Deus, pela vida do meu irmão. Se ele não está bem, eu não estou bem. Se ele está bem, eu estou bem. Se ele está ferido, eu estou ferido. Se ele está machucado, eu estou machucado. Se ele está regozijante, eu estou regozijando. Que o Senhor nos revele. E a última
colocação, né, de Samuel, na frase de Tânia, numa das reuniões, é: o pão não foi feito para ficar ali. Você vai comprar, está ali, sabe? Como é que é aquelas formas de descanso, Paulo? Como é que chama que eles têm lá? Umas formas assim, depois que sai do forno, fica lá? Armário, tá parecendo. Você passa lá e fala: olha que bonito daquele pão, vai embora. Na prateleira. Para que conserve? Hã? Para que conserve? Para comer. Para alimentar todas as mesas, todas as classes sociais, porque ele tem os nutritivos necessários para todas as fases da vida. Para todas as fases da vida, da criança, amém, irmãos? É segurança alimentar, porque é barato, disponível, todo mundo pode ter. Olha. E vamos então pregar, e vamos então repartir esse pão, amém? Vamos fazer isso? Não estou falando aqui agora para a gente tomar ceia, mas pode fazer hoje na sua casa, pode fazer também ligando para a Alessandra, ligando para a Dona Carmen, vendo se ela está precisando de alguma coisa, suprindo uns aos outros. O que mais? Fala, Paulo. Resposta do Luiz. Vocês ouviram aí atrás? Luiz estava no hospital e ia fazer uma cirurgia de urgência de manhã, já está em casa. A médica falou que aconteceu um milagre e ele não precisou ser operado essa manhã. Deus é bom. Por isso nós cantamos: Deus é bom. Ele é bom. Amor tão grande, amor, né? Que Deus nos abençoe nessa semana. Que você compartilhe do pão. Que você se permita ser partido. Porque a vida de Jesus foi essa. Ele se deu durante todo o tempo que esteve aqui para nos ensinar a repartir, compartilhar e receber da graça uns dos outros, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar nessa manhã. Ah, Senhor, te louvamos pela tua misericórdia nessa manhã, que tem nos alcançado, alcançou ali a vida do Luiz. Nós te louvamos, Senhor. Às vezes somos descrentes com as coisas que ouvimos, mas o Senhor ainda aplica os seus milagres, Senhor. Os sinais do Senhor estão à disposição para crermos no poder do Senhor. Deus, nós oramos pela cura completa de Luiz. Pai, nós humanamente achamos que ele precisa fazer uma cirurgia, mas o Senhor é tão poderoso. Deus, o Senhor esticou mãos que estavam ressequidas, Senhor. O Senhor fez pessoas andarem que eram paralíticos, fez surdos ouvirem, Senhor. O Senhor fez tantas coisas impossíveis e o Senhor ainda faz essas coisas impossíveis. Então oramos pelo impossível na vida do Edson, na vida do Luiz, da mãe da Dona Carmen. Pai, na cura completa da Mara, Senhor. E de tantos outros que precisam, Senhor, da tua intervenção, Senhor. Oramos pelas nossas irmãs que estão grávidas nesse período final de gestação. Deus, que o Senhor as conduza nesse tempo, conduza os nossos irmãos também, dando sabedoria. Pai, que haja paz no Senhor em todas as intervenções ali, Senhor, no dia do parto. Que as pessoas que vão tocar nessas crianças sejam pessoas direcionadas por Ti, Senhor. Os anestesistas, Senhor, o ginecologista, Senhor, quem estiver trabalhando, Pai, a equipe técnica,
técnicas, Senhor, os enfermeiros, Deus, os materiais, Senhor, que serão utilizados, nós abençoamos para que tudo ocorra, Senhor, na paz do Senhor, que essas vidas venham, Senhor, cheias de saúde, cheias de vigor, para, Senhor, serem uma geração que proclama as verdades do Senhor, Pai. Nós abençoamos essa semana, a vida de cada um, e o Senhor nos ajude, Senhor, porque nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém.